Oi pessoal, tudo bem? Um dos assuntos mais legais que envolve aí a ecologia é quando a gente fala sobre relações alimentares, ou seja, aquela famosa cadeia ou teia alimentar. É muito interessante como a gente consegue ver a relação e o equilíbrio de um ecossistema através dessas relações alimentares e o fluxo de energia aí que passa de um ser vivo para o outro. Então, se você também curte esse tipo de assunto, já esmaga o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, compartilha com seu amigo, com a sua amiga, com seu pai, com a sua mãe, com seu avô. Tenho pelo em mim e aqui nem tem bicho, só tem planta. Gente, eu adoro esse assunto. Falar sobre relações alimentares, fluxo de energia, ver de um jeito quase que concreto ali como que os animais se relacionam e como eles são interdependentes e como isso também nos atinge, para mim é muito legal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente discutir um pouco sobre esse assunto, vamos entender alguns termos e classificações que existem numa cadeia ou teia alimentar. Primeiro, a gente tem que saber a diferença entre cadeia e teia alimentar. E a diferença é muito simples. Só de você olhar uma representação gráfica já dá para entender qual é essa diferença. Uma cadeia alimentar é uma relação onde tem vários seres vivos, um se alimentando do outro, dependendo do outro, de forma linear. Então, a cadeia é uma representação que ela está em forma linear. E a teia alimentar é um monte de cadeia misturada, tá? É a cadeia 1 que se liga com a cadeia 2, que se liga com a cadeia 3, que se liga lá na 1 de novo, ou seja, vai ter um formato de teia de aranha, tá? Porque uma ali vai misturando na outra, as linhas vão se cruzando e aí fica toda aquela bagunça que na verdade é uma coisa muito bem organizada e equilibrada. Todo ser vivo vai precisar de energia para sobreviver e essa energia tem como fonte principal e primária o Sol. A energia que vem do Sol entra pela atmosfera, atinge o planeta Terra e uma pequena parcela dessa energia é absorvida por seres vivos que a gente vai chamar de produtores. Os produtores são aqueles seres vivos que vão fazer fotossíntese e também quimiossíntese, tá? Mas os principais são aqueles que vão ser fotossintetizantes, ou seja, vão usar a luz para produzir o seu próprio alimento. E nós temos como principal representante as plantas. As plantas são os principais representantes do grupo dos produtores. Mas a gente não pode esquecer que outros seres vivos também conseguem fazer fotossíntese, como as algas e também bactérias fotossintetizantes. Como eu falei, tem alguns seres vivos que vão fazer quimiossíntese. A quimiossíntese nada mais é que a produção do próprio alimento, só que ao invés de usar fotoluz, vai usar outros elementos químicos nesse processo. E os principais seres vivos que fazem quimiossíntese são as árqueas e algumas bactérias também. Bom, então, paramos aqui. A energia solar é absorvida pelos produtores. Os produtores que a gente vai usar como principal modelo as plantinhas vão servir de alimento para alguns seres vivos. Esses seres vivos são classificados como consumidores e fazem parte dos consumidores todos os seres vivos heterótrofos, tá? Ou seja, aqueles seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Nós somos um exemplo de consumidor. Os consumidores podem ser divididos em 3 grupos. Os herbívoros são chamados assim porque se alimentam apenas de vegetais. Os carnívoros, o nome já diz, então são aqueles seres vivos que só se alimentam de carne.
E os onívoros, que são aqueles seres vivos que têm um cardápio mais... Me fugiu a palavra? Uma hora depois. Abundante! Obrigada! Então, são os seres vivos que têm o cardápio mais abundante e diversificado aí. Nós, por exemplo, na verdade a maioria dos humanos, são onívoros, tá bom? Lembrando que para você se tornar um herbívoro, você precisa se tornar, na verdade, um vegano. Aquela pessoa que não come nada de origem animal. Nem leite, nem mel, nem carne, nem ovo. E, pessoal, o veganismo, na verdade, não tá só relacionado aos hábitos alimentares. É um estilo de vida. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre essas coisinhas, veganismo, vegetarianismo e etc., deixa nos comentários aqui embaixo, que eu adoro esse tipo de assunto. E se você é um vegano ou um vegetariano e quiser contribuir com alguma opinião ou com alguma coisa que você sabe ou vive aí no seu dia a dia, fica à vontade para comentar. Não é porque um herbívoro, um carnívoro, um onívoro é um tipo de consumidor que ele vai ficar assim sem ter uma organização. Tem uma organização sim. Olha só, os seres vivos que se alimentam diretamente dos produtores são os consumidores primários, porque eles são os que têm contato com o produtor, tá? Os que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários. E os que se alimentam dos consumidores secundários são os consumidores terciários. E assim por diante. Mas uma cadeia alimentar não para aí não. Tem um tipo de ser vivo que é essencial em qualquer etapa dessa cadeia ou teia alimentar. Esses ser vivos são os decompositores. O nome já diz a função deles. Eles decompõem a matéria orgânica. Quando um ser vivo morre, pode ser uma planta, um inseto, um animal, não importa. Ele fica lá no ambiente intacto para sempre? Não, né? Ele vai se desmanchando, ele vai se decompondo. E quem faz isso, quem faz todo esse processo, são as bactérias e os fungos. Ou seja, são seres decompositores. Eles são tão importantes numa cadeia, numa teia alimentar, porque eles que vão fazer todos os nutrientes e toda a matéria que existe nos organismos voltarem para o solo para conseguir nutrir o novo produtor e continuar o ciclo. Vamos colocar num esquema para ficar mais claro? Vamos fazer uma cadeia alimentar bem simples. Nós temos aqui o sol, que vai servir como fonte primordial de energia. Nós temos uma planta, um grilo, um sapo e uma cobra. Muito bem. O sol dá energia para a planta fazer o seu próprio alimento. Ela vai servir de alimento, ou seja, toda aquela energia que ela pegou do sol vai ser convertida em açúcar e vai servir de alimento para esse grilo. Esse grilo, por sua vez, vai servir de alimento para o sapo. E o sapo vai servir de alimento para a cobra. Tá vendo que, querendo ou não, a energia solar passou da planta para o grilo, do grilo para o sapo, do sapo para a cobra? Ou seja, é um fluxo, por isso que a gente chama de fluxo de energia. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aos meus alunos. O ecossistema naturalmente, né, essa cadeia alimentar, essa teia alimentar, naturalmente está em equilíbrio. Não quer dizer que ela sempre vai ter a mesma quantidade de planta, a mesma quantidade de grilo, a mesma quantidade de cobras. Na verdade, existe uma média e sempre vai ter uma curva. Às vezes tem um pouquinho mais de planta, um pouquinho mais de grilo, às vezes tem um pouquinho mais de cobra, um pouquinho menos de sapo. É normal, porque o fluxo, nada é enrijecido na natureza. Tudo é movimento, mas um desequilíbrio só pode ser detectado quando essa curva estiver muito acentuada, quando tiver um excesso de sapo ou uma falta acentuada de algum outro ser vivo. Aí sim a gente pode chamar de desequilíbrio, porque naturalmente sempre vai ter um pouquinho mais aqui e um pouquinho menos ali. Bom, pegando essa cadeia aqui de novo.
Olha só, nós temos como primeiro nível trófico a planta, tá? Que é o produtor. O produtor tá lá na base, é o primeiro nível, é o que dá base para tudo. Depois, a gente tem como segundo nível trófico o consumidor primário. Vem logo depois. Em seguida, a gente tem o consumidor secundário, que está no terceiro nível trófico. O consumidor terciário está no quarto nível trófico. E assim por diante. Ou seja, o primeiro nível trófico, ele é ocupado pelos produtores. E dali para cima são os consumidores. Esse exemplo que eu dei de cadeia alimentar está presente no ambiente terrestre. Mas nós temos cadeias alimentares aquáticas, que começam, por exemplo, pelo fitoplâncton, que nada mais são do que microalgas. Lembra que eu falei que microalga também faz fotossíntese? Logo depois podem ter o zooplâncton, que são pequenos crustáceos. Depois peixes pequenos, peixes médios, grandes e assim por diante, até chegar no topo da cadeia alimentar. Geralmente esse topo da cadeia alimentar tá aquele ser vivo que não serve de alimento para ninguém, de tão forte, territorialista e feroz que ele é. Claramente você já ouviu falar que o leão tá no topo da cadeia alimentar, porque não tem nenhum outro ser vivo que se alimente dele. Ele só vai morrer ou numa batalha, numa luta, ou quando ficar velho, e aí os decompositores vão entrar em ação. Pessoal, quando várias cadeias alimentares se entrelaçam, a gente tem uma teia alimentar. E aí, gente, fica aquela coisa. Aquela planta que servia de alimento para o grilo também pode servir de alimento para a lagarta. Essa lagarta pode servir de alimento para um pássaro. E o pássaro pode servir de alimento para a cobra que comia o sapo. Olha só que relação alimentar que a gente tem aí. O que dá para notar também é que um ser vivo pode ocupar diferentes níveis tróficos em uma teia alimentar. Eu vou dar um exemplo muito simples. Olha só, o milho serve de alimento para a vaca e a vaca serve de alimento para alguns seres humanos. Porém, o milho também serve de alimento para o ser humano. Então vamos organizar. O milho está no primeiro nível trófico, a vaca está no segundo nível trófico e o homem está no terceiro nível trófico. Temos uma cadeia. Porém, se a gente levar em consideração a cadeia alimentar milho-humano, o milho está no primeiro nível trófico e o humano está no segundo nível trófico. Tá vendo que o humano, numa teia alimentar, ocupou dois níveis tróficos diferentes? O segundo e o terceiro? Tem um desafio que eu sempre faço para os meus alunos. É você construir uma teia alimentar em que um ser vivo ocupe pelo menos 3 níveis tróficos diferentes. E eu vou desafiar você também. Quem conseguir, coloca aqui nos comentários. Bom, gente, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Ó, minhas produtoras preferidas, coisas